Bom dia, queridos! Como vocês estão? Faz muito tempo que eu não entro ao vivo, né? Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre livros, tá? Sempre eu recebo mensagem pedindo indicação de livros para a idade X, né? Eu tenho um filho de 2 anos, que livros eu compro? Livro para diversas idades ou aplicações. Bom dia, Mônica. Bom dia, Lidiane. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque às vezes a gente tem uma visão bem limitada dos recursos que a gente já tem, e aí a gente fica sempre procurando um recurso novo. Claro que a gente vai, conforme a criança vai evoluindo na leitura e tudo mais, a gente vai evoluindo o nível, né, dos livros, mas ainda na educação infantil, a gente pode aproveitar melhor os livros que a gente tem, assim como as outras coisas. Sempre falo de jogos, né? Maneiras diferentes de você aplicar para níveis diferentes de dificuldade. Os livros a gente pode fazer mais ou menos a mesma coisa até um determinado espaço de maturidade da criança, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns livros que eu separei bem rapidinho, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, ok? Deixa eu virar aqui a minha câmera. Bom, separei aqui alguns livrinhos para vocês verem. Não necessariamente para indicar, mas é para vocês entenderem qual que é a dinâmica que eu faço quando eu compro um livro, por exemplo, tá? Então, as pessoas me perguntam, Sabrina, um livro para criança, para bebê, para criança bem pequenininha. Ó, quando a criança é muito pequena, a gente dá prioridade para esses livros cartonados, porque vai durar muito mais do que um livro com a folha simples, né? Para a criança conseguir manusear com mais facilidade, ele é mais duro, mais grossinho, tá bom? Com esses livros aqui, ó, então eu separei alguns para vocês verem. Esse de cores, esse aqui do ABC e esse aqui dos números, tá? Então, quando a criança é pequenininha, como é que eu uso esses livros? Trabalhando as cores. Que é isso aqui? Ela vai falar. A gente pode trabalhar tanto a cor quanto o objeto, né? Sempre o interessante desses livros é que a criança interaja com eles, né? Esses especificamente, ele tem até uma textura, mas você consegue desenvolver a fala da criança, né, através dos livros. Como? Fazendo perguntas, né? Que fruta é essa aqui? Né? É uma banana? A criança vai achar engraçado. Não, não é. Então, qual que é o nome dessa fruta? É a uva. Então, num livro sobre cores, eu não vou trabalhar só cores, entende? Eu vou usar todos os recursos que eu tiver disponível esses livros são poucas imagens, então tem poucos recursos, mas ainda assim eu consigo trabalhar além da proposta inicial do livro, percebe? Então você não precisa ficar limitar o seu recurso àquela proposta inicial. Sempre que a gente vai trabalhar com uma criança pequena, a gente chama isso, deixa eu virar aqui de novo. Existe uma leitura que a gente fala que é uma leitura dialogada. Geralmente são com esses livros, né, que tem bastante imagem. Então a gente vai usar essas imagens para instigar a criança a observar o livro, a falar sobre o que ela está lendo, a desenvolver o vocabulário e a própria fala. Isso é uma leitura dialogada. Eu vou fazer uns modelos aqui com vocês para vocês entenderem como funciona. Mas basicamente é fazer perguntas, né? Então você olha lá uma imagem de um passo, tem a montanha, tem um balão, tem uma vaquinha. E aí você pergunta, né? Que bichos que tem aqui nessa página? Vamos procurar os bichinhos? Aí você, achou a galinha, achou o passarinho, achou a vaquinha. O que a vaquinha está fazendo? Onde eles... Então, além da história do livro, você pode usar... Deu uma pausa aqui. Você consegue usar o seu livro para esse propósito. Essa é a leitura dialogal ou leitura dialogada, tá bom? Então, nesses livros iniciais, você consegue fazer isso, né? Um pouquinho, olha só, o que é isso? É um boneco de neve. Que cor que ele é? E aí você vai, a cor do boneco é branco. O que ele tem na cabeça? Olha só, você vai instigando a criança a observar a imagem e a desenvolver a fala, colocar em palavras o que ela está vendo. É um chapéu, a gente tem um chapéu. Ah, a vovó usa um chapéu, que cor que é o chapéu? Entendeu? Você já faz relação com o dia a dia da criança. Quem que usa um chapéu que você conhece, né? E a criança vai relacionando com aquilo. Isso aqui é um cachecol pro frio. Que cor que é o cachecol dele? E o nariz? É um nariz de cenoura. Que cor que é a cenoura? Que outras coisas são laranja, né? O que a gente tem aqui à nossa volta que é laranja? Ah, esse lápis é laranja, ó, da mesma cor do nariz dele. E aí isso é uma leitura dialogada.
uma única imagem, eu só não passei e falei branco, vermelho, percebe? Vá além do que o teu livro te colocou ali. Esse aqui é um dos mais basiquinhos, que só tem uma coisinha por página, né? Esse aqui, ele já te dá mais recursos, né? Então, vamos lá. Ah, vamos achar uma coisa de comer aqui nessa página, por exemplo. Ah, banana é de comer, muito bem. Uma coisa que voa, a abelhinha voa. E aí você pode desenvolver várias questões de vocabulário com a sua criança pequena dentro de um livro que se propõe a apresentar letras, por exemplo, tá bom? Então, a ideia é que você use os recursos, né, do livro além do normal, digamos assim, né, do que geralmente é feito, tá? Aqui, eu nem usaria a princípio, por exemplo, esse livro com o Peter para as letras de fato, né? Eu usaria as imagens para conversar com ele, desenvolver vocabulário, desenvolver atenção, as próprias cores aqui também. Como tem mais imagens nas páginas, eu consigo aproveitar ainda melhor, tá bom? Já para contar, as crianças gostam de contar desde pequeno, né? Então, vamos lá. Quantos ursinhos tem aqui? Ah, só um tá sozinho. E as florzinhas? Olha aqui nas florzinhas, tem as bolinhas dentro. Esse tem mais, esse tá faltando uma. Aí você vai conversando, instigando a observação da criança. Tá vendo? Num livro muito simples, que seria de números. Lembrando, quanto menor, cartonados são os melhores, tá bom? Avançando um pouquinho, além dessa fase bem inicial, ó, a gente já faz as leituras em voz alta para a criança, né? Que é a leitura em voz alta? Aquela leitura que a criança vai sentar, não necessariamente paradinha. Deixa eu voltar isso também. A criança não precisa estar imóvel te ouvindo na leitura em voz alta, tá bom? Você não precisa ter uma estátua de uma criança que só vai ficar olhando para você e escutando a história. As crianças não conseguem muito tempo isso. Então, quando é uma história um pouquinho mais longa, né, algo que o livro não seja talvez tão interativo assim, né, menos imagens, você pode permitir que a sua criança esteja em alguma atividade silenciosa enquanto você faz essa leitura, tá? Então, você bota ela sentadinha aqui, ó, com papel e um lápis, e ela pode ir lá ficar riscando, desenhando, enquanto ela tá escutando a história que você está lendo. Uma massinha, que também não vai ficar fazendo barulho, né, caindo e tal, e atrapalhando a leitura. Montar alguns blocos, algum Lego, alguma coisa assim, você também pode usar. Então, recursos que não atrapalhem, ou seja, a criança não vai ficar levantando, se movimentando, que ela possa ficar mais calma e tranquila. E enquanto você lê, ela vai usando as mãozinhas ali para fazer alguma atividade mais quieta, tá bom? Isso não vai atrapalhar a concentração. Na verdade, se ela ficar só parada te ouvindo, às vezes ela perde a concentração assim mesmo, né? Especialmente dependendo da idade e do nível de leitura. Então, você pode usar esses recursos das mãos trabalhando para uma leitura mais atenta, tá bom? Claro que a atenção na leitura, ela é progressiva. Então, você vai começar com livros mais curtos, e aí você vai aumentando a quantidade que você vai ler. Um capítulo por dia, histórias mais longas, tá bom? Progressivamente. Você não vai sentar com a tua criança de 3 anos e falar assim, agora vamos ler as Crônicas de Nárnia, né? Que tem pouquíssimas imagens. E vou ler o capítulo inteiro, você tem que ficar... Ela não vai conseguir acompanhar muita coisa. Então, dose na quantidade de texto e vá aumentando progressivamente, ok? Esse tipo de livro aqui, esse aqui eu gosto muito. Vira e mexe, ele sai, ele esgota, tá? Mas se você achar para comprar, esse aqui vale muito a pena. Que são as Fábulas de Esopo para os mais novinhos. O que é o mais legal aqui? É você ver que tem bastante imagem, olha. Dá para você fazer uma leitura dialogal aqui bem extensa. Então, para cada trecho de texto, você tem bastante imagem. Então, você pode... Ah, que bichos que você tá vendo aqui? Aí a criança vai procurar. Tem uma raposa, tem um coelho, uma lebre, tem um ratinho aqui escondido. Olha, achamos outro escondido aqui. Tem um pica-pau, olha só. Tem aqui também, ó, 2 esquilinhos. Achamos aqui abelhas. Olha só. Eu tinha visto a princípio o quê? Este e este. Conforme você vai conversando com a criança vai explorando e vai achando outras informações aqui na tela. E aí você vai ler, então, aquele trechinho. Então, a criança pode participar da sua leitura durante a leitura,
tá bom? Usando o mesmo texto. Então, você tem a leitura dialogal, onde você vai usar só as imagens, que são para as crianças bem pequenininhas, especialmente esses livros que não tem texto. E você pode fazer também mesclando a leitura da história, usando a leitura dialogal com as imagens, né? A criança participa da leitura da maneira dela, observando as imagens, comentando as imagens, encontrando coisas, né? Percebendo o que está acontecendo ali naquela imagem, tá? Então, ó, aqui já tem a raposa, ó, com a língua para fora. O que será que ela tá olhando? É o queijo do corvo. Ah, será que ela tá com cara de que o queijo é ruim ou que o queijo é gostoso? E aí a criança vai interpretando e vai ajudando na leitura, tá bom? Então, este livro, a luz está atrapalhando um pouco aqui, né? Eu gosto bastante, justamente por essa dinâmica, ele é bem ilustrado. Para cada trechinho tem ilustração. Isso é ótimo para as crianças pequenininhas, tá? Perceba que isso aqui, esse tipo de leitura, ó, ela não é uma leitura muito inicial, porque a criança, quando ela tá na leitura bem inicial, já avançando um pouquinho, tá? A gente dá preferência no início, tá? Para esses livros que tem a letra em caixa alta, porque é mais fácil da criança fazer a leitura inicial. Tá vendo, ó? O texto todo é em caixa alta. Então, esses livros aqui, eles também têm níveis. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Esse daqui, por exemplo, ele já tem algumas sílabas complexas, tá? O R final já entra em alguma complexidade. Deixa eu ver aqui mais aqui. Só muito pouquinho. Né? C cedilha com an. Então, tem outros livros dessas coleções mesmo, tá? Essa daqui é do Gato e Rato, por exemplo, que ela vai ter só a sílaba simples. E aí você vai avançando nesses livros conforme a sua criança vai aprendendo, né? Conforme ela consegue fazer uma leitura dela. Então, isso aqui ainda, ó, por exemplo, um livro desse. Eu posso fazer uma leitura dialogada, olhando as imagens com a criança menorzinha, né? Ah, uma leitura, é um livro para leitura, né? Mas eu posso usar com uma criança pequena. Entende? A história é divertida, ó, tem bastante imagem. Eu vou ler para ela a história, eu vou conversar com ela sobre a história. Eu posso usar com uma criança que está em fase de alfabetização. Já lê a sílaba simples, ela vai poder ler para mim. Então, ela pode ouvir a história, ela pode conversar sobre a história e ela pode ler a história depois. Então, é um livro que eu usaria em diversas fases da criança, percebe? Então, não necessariamente livro para 2 anos, livro para 3 anos. Isso aqui eu posso usar com diversas faixas etárias. Depende de qual o foco de leitura que eu estou dando. Percebe? Quem mais faz a idade do livro somos nós, com o tipo de interação que a gente tem entre leitura e a criança, tá bom? Então, esse daqui, ele entraria para os pequenininhos, fazendo uma leitura dialogada, olha só. E depois dessa fase aqui, onde a criança já está conseguindo ler, né, todos os tipos de sílabas, depois ali do alfa 4, a criança já vai conseguir ler esse livro todo, tá? E eu já usei esse livro por anos com as crianças, percebe? Porque já lemos a história em voz alta, já fizemos leitura dialogada, então é um livro super usado. Vocês podem até ver que o meu está mesmo, tá até remendado já, coitado. Ok? Esses livros agora, com mais texto, esse aqui já é um nível depois, né? Que a criança já tá lendo, ó. Por quê? Eu gosto desse tipo de livro, olha, que é bem espaçado, tá vendo? A história é boa, tá? Mas o tipo de diagramação ajuda na leitura daquela criança que tá se aventurando mais na leitura agora. Então, ela já superou esses livrinhos de leitura inicial. Então, ela tá avançando um pouquinho mais. Agora, livros mais compridos, ó. Esse livro não é uma história só. Então, dentro dele, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Temos 5 historinhas. Tá vendo? Então, a gente vai ler a primeira, ó, que é da página 4 até a página 16. Tem bastante imagem ainda, olha, que vai ilustrando para a criança aquela história. E o tipo de leitura é muito boa, ó. O espaçamento é bom, o tamanho da letra é bom, né? E isso ajuda na leitura da criança. O tipo de diagramação. Isso é muito interessante vocês notarem, ó, quando forem adquirir livros assim. Então, esse aqui seria um segundo degrau, por exemplo, pós-alfabetização, tá bom? A criança já vai conseguir, as histórias não são longas, né? Já tem um volume, mas se você contar o espaçamento, figuras e tudo mais, não são histórias longas, são histórias divertidas. E a criança consegue, sim, fazer essa leitura, tá bom? Esse aqui é muito legal.
Um terceiro degrau, aí seriam livros assim, né? O meu filho é apaixonado por essa sequência, né? Que é do Jumanji e do Zathura. Então, olha só. Olha a diferença da sua criança pegar. Olha isso aqui. Uma diagramação assim para ler e uma diagramação assim para ler. Isso é muito diferente. Então, apesar de ser, ó, bem ilustrado, um livro de imagens grandes e tudo mais, isso aqui é bem mais difícil de fazer a leitura, né? Então, isso aqui já é um próximo degrau na leitura da criança. Antes ali de entrar nos livros de capítulos mesmo, onde tem poucas imagens, tá? Então, esse aqui já é um terceiro degrau nessa leitura, né? Pós-alfabetização. Então, você começa ali simples, né? Caixa alta. Aí, você pode usar essas leituras ainda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses do Pingo que o Arthur tava lendo ontem, né? Deixa eu ver, ó. Isso aqui também é tudo caixa alta. Essa coleção aqui, as histórias não são as melhores, tá, gente? Mas dá uma olhada no YouTube aí, você vai achar leitura e você vai poder avaliar. Mas, ó, também essa estrelinha 1 aqui, tudo em caixa alta. Todas as frases, todas as palavras têm sílabas simples. Então, é muito adequado ali para a criança que está começando. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui é caixa alta ainda. Temos outros níveis. Aí, aqui, olha, por exemplo, esse aqui já vai para caixa, letra imprensa, tá vendo? Que isso aqui é o que a criança vai encontrar. Esse aqui é esse tipo de leitura aqui, certo? Então, a gente vai avançando no nível de caixa alta, de letra maiúscula, para a letra imprensa, que é o que ela vai ver por aí, tá? Por isso que é interessante também se não focar demais na letra cursiva, porque a letra cursiva ela vai usar na escrita. Se ela usa os meus materiais, ela vai também precisar na leitura, a letra cursiva. Mas, ela andando pela rua, vendo os livros, vendo os folhetos, vendo qualquer coisa, ela vai encontrar esse tipo de letra, tá bom? Então, é importante que ela domine essa leitura, ok? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Um livro, você pode olhar e pensar, nossa, esse livro aqui, por exemplo, eu estava mostrando agora, é para uma criança que já domina a leitura, né? Mas você pode usar ele antes, fazendo uma leitura em voz alta para essa criança, por exemplo, né? Você pode usar os livros com mais recursos. Então, por exemplo, esse daqui já passou, por exemplo, né? Meu filho já passou dessa fase de alfabetização. Mas você pode usar ele com outros propósitos. Eu quero que você leia essa história e você anote todas as palavras que rimam, por exemplo, entre si. Ou você escolhe um final de uma palavra. Toda palavra que rimar com bola. Então, ele vai colocar todo o final lá e vai fazer uma lista, por exemplo, de palavras que rimam. Percebe? É um livro que ele já superou a idade da leitura daquela história, por exemplo. Já pode ir para uma leitura mais avançada, mas ainda assim você consegue usar aquele recurso com outros propósitos, né? Vocês estão estudando CH, por exemplo. CH é X. Então, a gente vai procurar aqui um livro e nessa leitura você vai encontrar todas as palavras com essa combinação que vocês estão estudando. Percebe que a idade proposta, ela não é uma coisa fechada. Você pode dar livros mais avançados, usar livros mais avançados com as crianças menores, fazendo uma leitura dialogal, fazendo uma leitura em voz alta, né? Como você pode usar livros mais básicos com uma criança mais velha, com propósitos diferentes, né? Pedindo para que ela encontre padrões, né? As próprias poesias são muito boas para isso, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Quando vocês olharem um recurso, não fique focado só na indicação etária que aquilo te dá. Olhe com carinho, pensando em possibilidades. O que a gente poderia fazer com isso? Isso aqui é para o meu mais velho, mas o meu menor consegue acompanhar a leitura em voz alta. Então, a gente vai conseguir usar aquele livro por mais tempo, por mais anos. Percebe? É isso, gente. Se vocês têm algum comentário, vocês podem me mandar aqui. Deixa eu ver se já mandou, porque eu não consigo acompanhar. Mas...
Meu filho acabou de terminar o Alfa 4 e já coloco ele para ler livro de capítulo com pouca ilustração. Voltou, né? Os meninos chegaram. Então, já vou encerrando aqui. Mas, intercale, né? Às vezes, as leituras mais curtas, mais simples, divertidas, recreativas, são interessantes para as crianças terem gosto da leitura, né? Às vezes a gente só quer que ele avance o nível, um nível mais difícil, agora de capítulo, né? Para ele... Isso é bom puxar a criança para cima, é bom, eu não acho ruim não, né? Então, mas escolha um que ele vai lendo um pouquinho por dia e dê outras opções mais ilustradas, né? Com histórias também mais desenvolvidas, mas que tenham mais ilustração, que seja mais divertido, para ele ter esse gosto de leitura, né? Às vezes a gente só quer a leitura que vai avançar, mas a gente precisa também gostar de ler, né? E as crianças precisam sentir esse gosto da leitura também. Deixa eu ver aqui. Queridos, deixa eu ver. Minha filha fez todas as suas alfas, inclusive a 4, mas ainda não está tão boa na leitura. Pita tá chorando. Afinal do Alfa 4, a sua criança tem todos os recursos necessários para ler qualquer palavra, tá? Então, ela já entendeu quais são as implicações da consciência fonológica, todos os sons das vogais, das consoantes e como elas aparecem. O próximo passo é desenvolver a fluência na leitura, né? Então, a continuação do material, que é do 2º ano, não vai focar mais em alfabetizar essa criança. A criança já está alfabetizada, ela já consegue decodificar qualquer palavra. Agora a gente vai avançar como ganhando fluência na leitura, como ler melhor, né? Então, nos alfas a gente já vai trabalhando isso, mas aí agora é uma sequência com exercícios bem pontuais sobre fluência, tá bom? Isso, deixa eu ver. Tinha uma pergunta aqui que eu perdi. Sabrina, como evoluir a codificação para a leitura? Não sei bem o que você quer dizer com isso, mas como é que você desenvolve a leitura no geral, tá? Você começa com as sílabas, ou melhor, você começa no método fônico apresentando vogais, tá? Então a criança, porque toda sílaba tem uma vogal e a vogal é a mais pronunciada, né? Então Fá, Cá, você tem 2 As bem pronunciados, né? As vogais são assim. Depois você vai avançar para os sons das consoantes. E depois você vai fazer a junção das duas coisas. Quando você vai fazer essa junção, você vai trabalhar os sons das sílabas simples primeiro, né? Então a criança vai aprender a ler todas as sílabas simples. Depois ela vai para as sílabas complexas e as dificuldades linguísticas, né? Então, o som da letra C é o K, K, Cocô. Então a gente vai focar nesse. Depois a gente vai fazer a variação. Quando tá com E ou com I, a letra C tem o som do S. E aí a gente vai fazendo todas as implicações. Mais ou menos essa a evolução para leitura. Se você usar o meu material, você vai ver que ali, por exemplo, no Alfa 3, a gente começa com a família do Fá, né? Como? Ligando o sonzinho do Fá com A. Então, Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. E você vai ler... As crianças vão ler no final desse capítulo palavras que usam a sílaba que eles aprenderam, mais as vogais que eles já sabem. Percebe? Isso é uma evolução. Na próxima é o J, se eu não me engano. Então vai ter fuja. Então vai ter o F que eles viram, o J que vocês aprenderam agora e as vogais. Então é sempre progressivo. Primeiro você dá a ferramenta, a criança tem que conhecer, saber como decodificar aquilo. Depois ela vai juntando para fazer a leitura. Então, se você fizer essa de forma progressiva, ela vai passar por todas e vai conseguir. Obviamente que alguns esquecem mais, né? Um ou outro que enrosca mais, a gente dá mais atenção, faz mais exercício, né? De cópia, de escrever palavras, ler palavras com aquela sílaba que tá tendo mais dificuldade, mas são coisas pontuais, tá bom? Queridos, é tão gostoso conversar com vocês, mas eu vou precisar ir, tá bom? Deixa eu ver a última pergunta aqui. Meu filho tem 5 anos e comprei seus livros, vogais e consoantes. Ele já fez os 2. Qual devo fazer agora? Está atrasado? Na verdade, você começou um pouquinho depois, porque os vogais e consoantes são de pré-alfabetização, que a gente chama. Quando a gente vai trabalhar bastante o som, né? Mas ele não está atrasado. Agora você vai para Alfa 1, no mundo da alfabetização volume 1. Ali vai trabalhar consciência fonológica, que é a base, né, para depois ter fluência na leitura e tudo mais.
primeiro degrau, consciência fonológica, e segue a sequência do mundo da alfabetização. Pode ficar tranquila, segue na sequência que vai dar tudo certo. Ele vai ler em breve, tá bom? Queridos, vou lá, tá bom? Beijo pra vocês, bom almoço, até depois.